aqui para mais um programa Mulheres. É um prazer termos esse nosso encontro sempre pontual e hoje com bastante vontade de conversarmos, né, Janaína? Com bastante vontade e com um tema que o pessoal está pedindo aí, né, Denise, que foi um tema que está dentro da nossa alçada, porque eu e a Denise temos isso que nós vamos falar hoje. O que será? O que será? Sabe, antes de qualquer coisa, aproveitando que a Janaína nos falou sobre as sugestões dadas, eu quero pedir permissão para mandar um abraço para Simone Almeida. Ela é lá da Água Boa, né? E eu recebi um WhatsApp muito carinhoso dela dizendo que ela assiste os nossos programas e foi muito legal ter esse feedback. Obrigada, Simone, o nosso abraço para ti. E já te convidando a hoje refletir conosco sobre esse tema que a Janaína já deu uma provocadinha e a gente vai abordar a partir de agora, que é justamente o fato de como explicarmos quando a gente tem conexões muito fortes com pessoas que ou são muito próximas a nós, que é essa conexão quase que é natural, e também quando a gente tem conexões muito fortes com pessoas que talvez a gente nem conviva tanto, né? Mas que a gente tem uma relação muito legal. Então é esse o tema de hoje. Como reconhecer e como isso é saudável na nossa vida. A gente ter essa possibilidade de encontrar pessoas que não são da nossa família, né? Mas que comungam de muitas coisas que a gente gosta, das nossas ideias, dos nossos sentimentos, né? Como é essa questão da conexão. Se a gente olhar essa palavra isoladamente, a gente já pensa na conexão da internet, né, Janaína? Mas tem uma conexão muito anterior à internet, que é o poder da gente entender o outro, às vezes até com o olhar, né? Isso acontece muito com as nossas mães, né? Minha mãe só me olhava assim e eu já entendia, não precisava de muitas palavras, né? Mas isso, conexão de mãe é normal, é natural. Mas e a conexão entre pessoas que não têm nenhum vínculo? Muitas vezes, né, Denise, acontece da pessoa, várias conexões, uma conexão rápida de eu pensar na pessoa e a pessoa pensar em mim, e de repente ou tu está pensando na pessoa, a pessoa te liga ou a pessoa te manda mensagem naquele mesmo dia. Tem várias conexões, tem a conexão também de a pessoa primeiro se encontrar, primeira vez que viu, já, nossa, parece que conhece há muito tempo, né? Que são esses que tu fala que é distante e de repente parece que são amigos de muitos anos, parece que tem muita afinidade, que foi o que aconteceu comigo com a Denise, né, Denise? Verdade. No nosso encontro, a gente não se conhecia, viemos aqui para fazer esse trabalho com a TV, um programa Mulheres, e de repente assim a gente tem essa afinidade e muitas pessoas têm isso na vida delas. Aí nos leva a pensar, e o que a gente convida a vocês que nos assistem a pensar também sobre isso, o que será isso? Isso será um dom, um superpoder, um exercício, uma prática que nós podemos desenvolver, né? Como será que isso acontece na vida da gente? E, com certeza, para que nós possamos ter essa conexão, o primeiro passo, penso eu, e aí eu já jogo a bola para a Janaína, vou fazer esse questionamento, é nós estarmos abertos a essa conexão, né, Janaína? Perfeito. Denise, tu falou uma coisa muito legal, que foi a questão da internet. Aí eu me pergunto, e a ciência hoje comprova isso, se a internet, se nós imitamos a internet ou se a internet imita a gente. Hoje, nos estudos da neurociência, da física quântica, a gente sabe que a gente tem um eletromagnetismo. Eletro são as ondas cerebrais que a gente emana e que hoje tem estudos de pessoas que estão dentro de uma cabine e pede-se que ela pense numa pessoa e a outra pessoa lá do outro lado da cidade, dentro de uma outra cabine, e a outra não está pensando em nada. E quando essa pessoa começa a pensar naquela outra pessoa, as mesmas ondas sendo medidas por eletroencefalogramas começam a fazer os mesmos movimentos,
como que as pessoas se conectaram através de frequência, de onda eletro, né? E o magnetismo, que é o do sentir, né? A pessoa está pensando, está sentindo, está se lembrando da outra, e aquela onda hoje já é medida, já é comprovada cientificamente. Então hoje falar de conexão é muito mais do que falar de uma questão espiritual, de uma coisa que acontece sem a gente ter muita explicação, porque hoje já tem explicação científica para isso. E cada vez mais vai havendo esses estudos, né? E a gente é como uma antena de Wi-Fi, né? O Wi-Fi está aqui, a gente está conectado, a onda está aqui, a gente não consegue ver. A onda está aqui na nossa volta, mas a gente está conectado, né? Conectado com o celular, conectado com o notebook. A gente está conectado, mas a gente não está vendo. A mesma coisa acontece com os nossos sentidos, que são além dos 5 sentidos, né? Que é a conexão com extrasensoriais, além do tato, do olfato, é essa capacidade de telepatia, de conexão mesmo. Isso a gente percebe que a ciência está se rendendo a isso, né? Justamente porque, como a gente já disse em programas anteriores, contra fatos não há argumentos, né, que possam contrapor. E é tanto isso se dá, e isso vai chegar até ao nível curativo também, né? Terapias alternativas curativas que abordam essa questão. Isso realmente tem um poder muito grande. E até dá para a gente fazer uma comparação, que assim como nós temos conexões poderosas que nos aproximam, nós também temos a força contrária que repele, né? Como explicar, né, determinada pessoa que tu encontrou 1 ou 2 vezes, mas aquela energia não bate. Aí é o oposto do que a gente estava comentando. E acontece muito isso. Talvez seja a mesma lógica de pensamento, né? Sim. O que acontece muitas vezes dentro quando tu repele uma energia? Ou a pessoa tem uma energia aonde tu já esteve naquele lugar e tu acha que aquilo não é legal e tu sai fora, que é uma percepção também extrasensorial, onde tu percebe, isso não me serve. Tipo uma pessoa que é muito fofoqueira. Aí tu chega perto daquela pessoa, putz, repele, né? É ruim chegar perto dela. E aí o que tu faz? Tu te afasta. Mas tu te afasta porque não é legal, tu não gosta de falar dos outros, né? Tem e tem o neurônio espelho. Quando tu vê naquela pessoa uma coisa que tu não gosta em ti, e aí tu pensa que é na pessoa, então tu aponta um dedo para ela e tem 3 apontando para ti, né? Então assim, tem esses 2 casos e deve ter muitos outros, né? O que eu vejo mais frequentes é essa questão da projeção, né? Tu projeta no outro aquilo que tu não gosta em ti, porque eu não gosto dele porque ele é muito autoritário, quando na verdade quem é autoritário é tu. Eu não gosto muito dele porque ele é muito controlador, quando na verdade tu é a controladora, né? Então assim, tu acaba enxergando no outro o defeito, aquilo que tu está apontando no outro. O que incomoda no outro, que na verdade é uma coisa que já está... E outra coisa, Denise, que tu falou, que é muito interessante, que hoje a ciência está usando muito isso, pesquisas em curas que antes a gente pensava assim, nossa, não tem nada a ver, né? Então as pessoas vão na igreja, vão nos seus cultos, eu vou fazer uma prece pela Denise, vou fazer uma prece para que ela fique bem. Antes as pessoas pensavam assim, isso é coisa de, né, de religião, de beato ou de espírita. Hoje a gente já sabe, né, já é feito, comprovado, pacientes que recebem emanação de energia através de orações e de concentração e tudo mais, que eles têm melhora significativa diante daqueles que não receberam, né? Então hoje tudo isso começa a ser mensurado dentro de estudos científicos e acaba comprovando a eficácia dessa condição que a gente tem, uma condição de todo ser humano, né? E de fazer isso aí. Inclusive, tem médicos que estão usando isso. A Janaína me fez lembrar, eu não sei dizer exatamente agora o
nome do canal de um menininho que ele tem um canal no YouTube onde ele colocava a experiência de plantas, né? Que ele com uma planta ele conversava, ele trocava palavras de carinho e com outra planta que recebia a mesma quantidade de água e mesma qualidade de luz e tal, as condições físicas, digamos assim, seriam as mesmas, só que com a outra planta ele trocava palavras negativas. Não sei se chegasse a ver esse vídeo. E ao final do experimento ele pôde constatar que a plantinha com a qual ele trocava afetividade, ela estava viçosa, bonita, né, em perfeito estado, e a outra plantinha que ele xingava e dizia coisas desagradáveis, embora tivesse recebido água, luz e tudo mais, ela estava quase morta, né, digamos assim. Então isso é energia pura, que é mais prova de energia do que isso. E vocês que estão nos assistindo, como é que anda a energia de vocês? Vocês estão conseguindo ter mais emanação de energia positiva ou vocês não estão muito legais? A gente vai continuar falando sobre isso, o poder das nossas energias positivas e o relacionamento com pessoas que nos fazem sentir assim. Daqui a pouquinho a gente vai continuar. Voltando então com esse assunto interessante, maravilhoso que foi pedido sobre conexões neurais, conexões entre pessoas, conexões espirituais, conexões diversas que acontecem, desde uma conexão com uma planta, como a Denise estava falando, até mesmo conexão com outra pessoa, ou afinidade também com lugares, né, Denise, que agora a gente pode entrar nesse assunto, aonde tu vai num lugar e aquele lugar parece que eu já tive ali. De alguma forma te representa alguma coisa, né? Parece que eu tive um déjà vu, parece que eu já tive nesse lugar. Uma conexão com um lugar. O que tu tem para falar sobre isso, Denise? Eu tive várias vezes essa sensação, acho que quem não a teve, né? Essa sensação que, ao contrário que possa parecer num relato inicial, seja uma coisa negativa, no fundo as minhas, pelo menos, sempre me deram uma surpresa, mais um bem-estar. Não um medo, um pânico, como uma coisa assustadora, né? E isso é uma coisa que a gente muitas vezes tem, mas são coisas que a gente não sai comentando com as pessoas, porque isso até parece uma maluquice, né? Poderia parecer maluquice, mas em vista disso tudo que a Janaína falou, né, de toda essa questão da mente humana, né, do poder da nossa mente, a gente vê que é completamente possível e natural. A gente não sabe, a gente tem as nossas crenças, a gente imagina que a nossa vida não termina aqui, que ela tem um propósito aqui sim, mas que tem uma continuidade, mas na verdade nunca ninguém voltou para contar como foi e como é, né? Mas a gente acredita que tem que ter um sentido isso tudo. Então eu atribuo esses fenômenos a esse fenômeno inexplicável que é a mente humana, né? Que é viver, que a gente não tem como decifrar, a gente tem que saber, né? Ter sabedoria para lidar com isso, sem que isso seja um problema, né? Na verdade não pode ser um problema. Imagina tantos problemas que a gente tem, mais esse ainda, né? Mas o fato é esse. E a gente tem que estar aberto, né? Ler a respeito, não podemos reproduzir discursos prontos, nem reproduzir crendices, coisas que não se sustentaram cientificamente, para que a gente possa entender esses fenômenos, né? Com certeza. E outra coisa também, outra conexão que é extremamente importante, além dessa conexão com as pessoas, com lugares, com plantas, a conexão com a gente mesmo. Quanto é importante a gente poder se conectar com quem a gente realmente é, com o que realmente a gente está sentindo no aqui e agora.
o quanto é importante eu saber o que eu estou sentindo, o quanto é importante eu me conhecer. E quando eu falo em conhecer, Denise, as pessoas pensam assim, eu me conheço, eu sei que eu não gosto dessa roupa, eu sei que eu não gosto daquela comida. Elas colocam o se conhecer, o conhecer os seus gostos como que se conhecer internamente, né? Então, assim, o que eu estou sentindo de fato? Né? Qual é a conexão que eu tenho comigo? Eu estou me amando, eu estou me cuidando, eu estou me respeitando, né? E essa conexão contigo, ela já dizia o filósofo, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás o mundo, né? Então, quando tu começa a te conhecer, quando tu começa a saber do teu poder, né? Inclusive tem um filme do Morgan Freeman que é Capacidade Cerebral. E nesse filme eles falam, né, 10% da condição, 10% da condição cerebral que a gente usa, e se a gente usasse 30, 40, nós seríamos fenômenos, né? Então, assim, hoje a gente já vê que a ciência está caminhando e nós estamos despertando para esse potencial, estamos cada vez mais usando esse potencial, e por isso que hoje a gente resolveu falar sobre isso. A gente resolveu falar sobre essa questão de conexão, até mesmo para pessoas que já sentiram, né, Denise, essa percepção e não se atentaram a isso, porque hoje em dia a gente não vê muito falar, as pessoas não falam muito sobre isso, e aí eu e a Denise resolvemos trazer esse assunto para a gente debater aqui. E trocarmos as nossas angústias, porque todas as pautas que nós ou trazemos espontaneamente, ou através de um convidado, ou através de sugestões que a gente recebe, são questões da nossa existência, né, que passam pelo nosso dia a dia e que, na verdade, a gente, muitas das vezes, a gente não sabe como lidar, porque não vem nada bem escrito, né, como é que a gente resolve essas questões, não vem com manual. E voltando um pouquinho ao que a Janaína falou, eu acredito que o desafio de conhecer-se, da conexão conosco mesmo, talvez seja o mais difícil, porque nós não somos acostumados a nos autoconhecermos, né? A gente é muito acostumado e vivemos num mundo onde o julgamento é cada vez mais presente e a gente tem muito um olhar para o outro, né? Seja nas projeções ou até mesmo nas avaliações, muitas vezes precipitadas, inclusive, né? Que jamais podemos dizer que para conhecermos realmente uma pessoa, a gente tem que conviver muito com ela e assim mesmo, por vezes, a gente pode se surpreender com alguma reação, alguma coisa que ela diga, porque as pessoas não se revelam por completo e as pessoas vão mudando, né? As pessoas vão evoluindo. Há quem diga que as pessoas, na verdade, nunca mudam, né? Elas podem piorar, mas enfim, eu prefiro pensar que as pessoas evoluem. No momento que a gente evolui, a gente muda sim, a gente deixa de pensar algumas coisas para pensar de uma forma mais evoluída. Então eu acredito que esse exercício de autoconhecimento é um dos mais difíceis de serem feitos. Vocês que nos assistem já devem ter passado em algum momento das suas vidas. Eu tinha pavor de fazer uma autoavaliação, quando na escola, né, o professor pedia, faça uma autoavaliação. Eu pensava assim, mas que coisa mais chata isso. Como é que eu vou me autoavaliar? Quem tem que me avaliar é o professor, não sou eu, né? E aí virava brincadeira na escola, porque o pessoal, eu prefiro, eu vou me dar 10, eu vou me avaliar. Aí tu era levado a pensar que uma autoavaliação era apenas procurar aquelas coisas positivas que tu tinha e colocar aquilo no papel e aquilo falaria mais alto. Mas na verdade uma autoavaliação inclui tudo, né? Inclui as tuas qualidades e aqueles pontos que não são tão bons assim, que tu precisa melhorar. Então a gente não é treinado a isso. A gente é muito treinado para observar e reparar nos outros. Mas a gente, muitas vezes, a gente corre tanto, né, Janaína, que o exercício de conversar com o espelho não existe. A gente dá uma olhadinha rápida assim para ver se o cabelo está no lugar e tal, e pã,
e muitas vezes o que não reflete no espelho ali é o que está precisando mais ser ajeitado e eu não me dou conta. Tu falou uma coisa maravilhosa. Quando a gente, daí entra na questão da projeção, quando a gente aponta para o outro e diz assim, tu é isso, na verdade é que aquela pessoa, ela está sendo um espelho para a gente, ela é um personagem que está nos mostrando aquilo que a gente tem que mudar na gente. Só que é preferível olhar para fora, olhar para o outro, e ao invés de olhar para si. E esse canal, esse programa Mulheres da TV Atualidade é uma ótima oportunidade para a gente estar falando sobre isso, porque a gente está fazendo nesse momento um trabalho totalmente diferente do que a televisão vem fazendo, que é conversar, é debater sobre esses assuntos do dia a dia e fazer com que as pessoas parem, reflitam, dê sugestões, né? Inclusive vai ficar aqui embaixo novamente, pessoal, o número do WhatsApp para vocês entrarem em contato com a gente, darem essas sugestões. E é uma oportunidade de a gente falar sobre assuntos tão complexos quanto esse, mas uma linguagem, não aquela linguagem rebuscada de teóricos, mas uma linguagem prática do nosso dia a dia, o que acontece com a gente, nós como seres humanos, nos envolvendo, né, em nós e sendo igual àquela pessoa que está lá do outro lado nos assistindo. Isso é muito bom, né, Denise? Eu fico muito feliz de estar fazendo esse programa e podendo falar desses assuntos. E nós não poderíamos fazer diferente, porque se nós acreditamos que a gente pode evoluir, que a gente pode melhorar, não é reproduzindo modelos já prontos ou propondo debates fáceis, digamos assim, que seria mais fácil para a gente aqui trazer mais questões mais pontuais, mas aí não haveria necessidade disso, né? Então é justamente esse o propósito. E a conexão, ela é fundamental, e nós vamos voltar a falar, trazer um pouco mais essa reflexão a respeito disso, para qualquer relação, quando a gente fala relação de convivência, seja ela pessoal, no campo afetivo, no campo profissional e até no campo virtual, né? Nós temos que saber o momento certo e se a minha conexão não inspirou e eu não me dei conta ainda disso, né? E Denise, no próximo bloco eu quero trazer uma dica para ajudar as pessoas quando elas estiverem se sentindo fora de conexão, que elas estiverem se sentindo meio perdidas, assim, eu vou dar uma dica bem legal. Fique com a gente até o próximo bloco e eu vou estar dando essa dica. Estamos de volta no nosso programa Mulheres e vamos continuar falando a respeito das conexões, né, que temos com as pessoas, sejam elas do nosso convívio ou não, e o quanto isso é importante, faz parte da nossa vida e eu acho positivo, né? Acho que uma conexão forte, ela sempre ajuda, assim como uma conexão com o espiritual, né? Quando a gente fala aqui, poderíamos achar um sinônimo para conexão, né? Uma ligação, uma sintonia, né? Um canal direto com Deus, né? É muito importante na nossa vida. Imagina se nós não tivéssemos uma conexão com o divino, né? Como é que ia ser? Ia ser bem difícil, né? E vocês percebem que nós temos, tanto Janaína como eu, nós temos uma conexão muito grande com a espiritualidade. Eu percebo, mesmo sem combinar, que a gente consegue encaixar esse tema sempre nos nossos debates, porque tanto Janaína como eu, a gente não se imagina sem essa relação com esse divino aí que nos protege, que nos orienta, que nos guia, né? Fechando parênteses. Eu me lembrava de comentar, quero dividir com vocês uma situação pessoal que eu tenho, que é bem interessante. Eu tenho uma amiga, ela é até mais amiga da minha mãe do que minha amiga, porque são amigas do tempo em que eram colegas, e eu a conheci desde criança, e ela me conhece já há muito tempo, né? E quis a vida que a gente acabasse hoje se encontrando, né?
profissionais e tal. E aí, nesse nosso reencontro, trocamos o contato telefônico e tal. E é muito interessante, e um dia eu tive a oportunidade, Ana, de dizer isso para ela, porque o importante é isso também, que a gente externe com as pessoas com as quais a gente tem essa conexão maravilhosa, que a gente tem isso, porque eu acho que é muito grato também para a pessoa saber que ela emana tudo isso, né? E eu disse um dia para ela que normalmente quando eu não estava muito bem, que tem dias, muitos dias em que a gente não, que nem diz o ditado, não estamos no nosso dia hoje, eu só assim, uma mensagem no meu WhatsApp, ela se manifesta com alguma palavra, com alguma mensagem, com algum vídeo, e tá, uma vez tudo bem, aí ficamos mais um tempo sem nos ver, daqui a pouco de novo. Eu disse, mas será que essa pessoa percebe que eu estou precisando dessa palavra, desse gesto, né, desse carinho? E aí um dia eu conversei com ela, disse, eu preciso lhe dizer que a senhora é muito iluminada, porque várias vezes, quando eu não estava me sentindo muito bem, a sua palavra, o seu vídeo, o seu emotion, enfim, fez o meu dia mais feliz. Aí ela sorriu, né, e ficou muito contente com isso. Então eu vou continuar fazendo. E isso são aquelas gratas coincidências da vida, né? Coincidências ou presentes das nossas vidas que nos faz acreditar que tem forças muito poderosas, né, por trás disso tudo, que faz com que isso aconteça, porque senão não aconteceria. Não aconteceria. E agora tu falando isso aí, Denise, fez eu me reportar também numa infância. Meu filho, ele era pequeno e eu tinha um animalzinho de estimação e ele estava doente, estava em fase final já. E eu peguei e eu estava limpando a casa e o guri brincando no sofá e eu sabendo que o bichinho estava lá e eu na dúvida assim, né, meu Deus, será que eu levo para sacrificar? Será que eu deixo? Porque às vezes a gente fica numa situação, né, Denise, não sei se você já passou por isso, a gente amar o bichinho, ver o bichinho sofrendo, não sabe sabe que não vai ter retorno, né, e só que tu não sabe se tu leva para sacrificar ou se tu deixa ele em processo natural, né? E aí, eu tava limpando a estante e o meu filho assistindo o desenho, acho que do Naruto, que ele era na época que ele gostava. E aí eu disse, meu Deus do céu, o que eu faço com esse bichinho limpando a estante e a televisão embaixo? E ele, mãe, sai da frente da televisão, eu tô olhando. E eu disse, tá, fica só um pouquinho. Daí eu fui pra lateral limpando assim, quando de repente... eu limpando a TV, o mestre do Naruto disse assim, se você tem um bichinho de estimação e esse bichinho está muito mal, fica com ele até o final, não desiste dele. Eu parei, Denise, e botei as duas mãos assim, eu disse assim, eu não acredito que a televisão está falando comigo. Né? Então essa conexão, ela te dá respostas também. Então às vezes a gente está num processo assim de pedir alguma coisa, de ter clareza sobre uma situação e de repente uma criança vem com alguma coisa e te mostra. Eu tenho vários relatos de coisas que aconteceram na minha vida, de eu pedir provas, ou de eu pedir ajuda, ou de eu pedir clareza, sinais de como que eu deveria proceder em tal situação. E é uma pessoa inesperada que tu não está contando que vai fazer aquilo ali, ou é uma criança, ou é um animal, ou é uma mensagem no WhatsApp como a tua amiga te fez. Então assim, essa conexão com os nossos mestres, com os nossos mentores, como nós estávamos falando aqui, eu e a Denise, com o anjo da guarda, com Deus, com o universo, como as pessoas queiram chamar. Mas com essa força maior, né, Denise, que está sempre nos guiando, né, e nos amparando e nos mostrando o caminho a ser seguido, e que às vezes a gente só precisa pedir, me mostra isso, me dá essa clareza, eu quero saber uma resposta sobre isso, e a resposta vem. Eu tenho certeza que vocês aí de casa têm também uma situação, uma história, e se quiser deixar aí, mandar para nós na televisão aí, a gente pode estar falando sobre a história de vocês aqui também. E a importância, né, como a Janaína acabou
acabou de falar, da gente pedir, só que a gente tem que acreditar E tá ligado quando vem a resposta. naquele nosso pedido, porque se a Janaína no momento ali dessa apreensão, porque muitas vezes a gente fica tão perturbado, tão angustiado, que a gente se desliga do mundo, né? E os sinais estão caindo na nossa cara frente, e a gente não está Tem enxergando. isso, saber Né? Então, se a Janaína não tivesse aberto. nesse episódio, a aflição era muito grande, mas também a certeza de que ela ia conseguir sair disso era muito grande. Então a resposta veio. E o que acontece muitas vezes? As pessoas podem dizer que acreditam, dizer que fazem, dizer que oram, mas nas suas atitudes, no seu pensamento, nas suas manifestações, não fecha com aquilo que ela manifestou verbalmente. Então, é um conjunto, né? Porque a gente aqui não está apregoando milagres, nem nada. Nós estamos falando sobre situações que nós passamos nas nossas vidas e que nos dão o gabarito para dizer que aconteceu. Mas funciona para nós, o que daqui a pouco não pode funcionar para vocês. Mas o que a gente quer dizer é que seja a situação que for, o momento que for, o local em que for, nós precisamos desenvolver esse hábito saudável, né, de cuidar da nossa mente e estabelecer conexões que possam ser usadas a nosso favor e não sermos daqui a pouco imãs que captam conexões que vêm a ser contra nós. Perfeito, Denise. Tu falou uma coisa incrível e é muito verdade. Assim como a gente pede clareza e coisas boas, se a gente ficar conectando com coisas negativas, se a gente ficar conectando com problema, a nossa mente ela tende a carregar a gente por esse caminho sombrio, né? Aonde tudo começa a dar errado. Tu levanta de manhã, tu tá de mau humor, tende o teu dia a dar tudo errado, a tu não conseguir alcançar tuas coisas. E aí, quanto mais tu vai entrando nessa energia, mais tu vai atraindo coisas ruins para tua vida. E isso é uma desconexão com nosso Deus, com a nossa fonte, com a nossa espiritualidade. E agora então, Denise, eu quero trazer a dica que é poderosa e que todo mundo pode usar, é de graça, não precisa pagar nada. Uma conexão, uma dica incrível para a gente sair de um estado de tristeza, de preocupação, de ansiedade e coisas mais, é eu começar a me conectar com a gratidão. Conexão com a gratidão. Agradece pelo que tu tem aqui agora. Ah, mas eu não tenho comida. Mas o que tu tem para agradecer? Ah, eu tenho um braço, eu tenho uma perna, eu tenho um olho. Eu posso respirar. Começa a agradecer pelo que tu tem. E automaticamente tu já vai mudar o teu estado e tu já vai começar a se conectar com uma energia poderosa, uma energia espiritual e que vai começar a limpar. A gratidão é uma das energias mais poderosas que limpa muito rápido essa preocupação, esse medo, essa ansiedade, e que se a gente fizer bom uso dela, a gente pode estar se curando. Né? Grande dica, né, Denise? É verdade. E a gratidão, ela é um sentimento nobre, porque ela requer muita humildade, né? Nós só podemos agradecer à medida que nós nos dermos conta do quanto fomos abençoados, do quanto nós recebemos naquele dia, né? E, enfim, né? Nós só podemos externar aquilo que nós vivenciarmos. E é tão bom a gente ser grato. É um reconhecimento das coisas que acontecem na nossa vida. E até as coisas que não são boas, nós temos que agradecer. Porque são a essas coisas que não são boas que nós aprendemos, talvez, as lições mais perfeitas das nossas vidas, que é algum proceder, que nada nos vem de graça, né? É tudo uma reação de como a gente encara as coisas. Então, se eu tive um percalço,
e eu tiver essa serenidade para analisar o que aconteceu, e no fundo eu posso ver que eu colaborei, de certa forma, para aquele percalço acontecer. E é sobre gratidão que nós vamos continuar falando no próximo bloco, né, Denise? E outras conexões que também são interessantes, com outras energias que são interessantes, que podem estar nos ajudando. Até o nosso próximo bloco. Estamos de volta no nosso programa Mulheres. Que bom que vocês estão aí conosco, nos acompanhando, e a gente gostaria muito que vocês entrassem em contato conosco através do contato do nosso programa, que é o número que vai ter na tela do seu visor, para nos sugerir ou até mesmo para dar alguma opinião a respeito do que a gente está propondo, das nossas discussões. E falamos sobre várias coisas, sobre energia, sobre espiritualidade, sobre conexões, sobre estar aberta a conexões, sobre tipos de conexões, sobre a importância das conexões e sobre gratidão, que foi o que falamos no bloco anterior. Essa palavra que parece que é tão fácil, né, de ser pronunciada, mas que é tão rara hoje em dia das pessoas exercitarem a gratidão. No mundo que a gente pede paz, pede isso, pede aquilo, né, enfim, a gente tem tantas coisas a desejar e muitas vezes a gente esquece de olhar um pouquinho daquilo que a gente já foi contemplado, que a gente já ganhou, como se fosse obrigação nossa ser feliz a todos os momentos, coisa que não é, né? A felicidade, eu imagino, eu acredito que a felicidade plena ela não exista, né? A gente é que procura momentos felizes, momentos em que a gente esteja bem, mas a felicidade plena ela não existe. Então, se vocês estão nos assistindo, acredito que a felicidade ela existe, está perseguindo incansavelmente, não procura muito não, porque ela não existe. Vocês vão ter momentos felizes como o que nós estamos tendo agora. E outra coisa, Denise, que tu falou que eu achei muito interessante, é que as pessoas, elas começam a buscar fora, né, o que elas têm que ter no seu mundo interior. E essa mudança de paradigma, de esperar que uma situação boa aconteça para eu ser feliz, faz com que eu fique dependente de uma coisa externa para que eu fique bem. E quando tu começa a te autoconhecer, tu começa a te conectar contigo mesmo, tu começa a ter um estado de felicidade independente do que está acontecendo lá fora. Então é uma conexão com o teu ser infinito, uma conexão com o teu eu verdadeiro, aonde tu consegue, tá acontecendo um monte de tragédia lá fora, mas eu tô agradecendo. E aí entra naquilo que tu falou, né? Agradecer até pelas coisas ruins, porque tu entende que aquela coisa ruim que está acontecendo, e isso eu uso muito na minha prática, no meu dia a dia, o que tem de maravilhoso nessa situação? Porque aquilo que hoje, no momento atual, está sendo um problema, uma dificuldade, uma coisa ruim, entre aspas, na verdade, ela é uma coisa que amanhã ou depois eu vou estar agradecendo, eu vou estar olhando. Então, assim, eu na minha prática diária eu uso assim, nossa, eu não sei, meu Deus, né? Eu converso muito com Deus, eu não sei, meu Deus, por que isso está acontecendo, mas eu te agradeço, muito obrigado, porque eu sei que logo eu vou saber o que é que essa situação tá querendo me ensinar. E quando tu começa a perceber a vida e olhar a vida por esse ângulo, por essa percepção, tu começa a sentir gratidão até mesmo pelos problemas, porque tu sabe que aquele problema vai te levar a um aprendizado. E aí não é um problema, troca o nome, passa a ser uma oportunidade. Verdade. Um exemplo talvez assim muito chulo, mas que aconteceu comigo essa semana e aconteceu com a Janaína também, que nos bastidores a gente conversou a respeito. Um exemplo clássico, assim, quando a gente se aborrece muito porque aconteceu um acidente na BR, eu estava dentro do veículo, graças a Deus não naquele que estava envolvido, mas eu fiquei horas parada, horas esperando, eu ia perder os meus compromissos, que saco ficar parada aqui, esse ônibus não anda. E aí é um momento também
nesse caos que tu começa a observar o comportamento das pessoas, né, e a ouvir. E aí tu ouve as pessoas assim, muitas delas, a maioria, reclamando por aquela situação, furiosas com aquilo. E em nenhum momento, e eu não estou julgando ninguém, eu estou apenas constatando, colocando um fato que eu constatei. E eu aproveitei isso para fazer a minha reflexão. E eu agradeci a Deus que eu apenas estava ali esperando. Talvez eu perdesse minha consulta, graças a Deus eu não perdi. Mas eu estava pensando nas famílias, naquela mãe que perdeu o filho, naquela situação que a todos os dias, infelizmente, nas nossas estradas a gente tem visto isso, né? Então, como que eu posso ter um egoísmo tão grande em me preocupar só com o meu problema naquele momento em que tantas outras vidas, né, foram ceifadas naquela estupidez? Então aí é um exemplo, assim, não sei se dá para encaixar, Janaína, isso que tu disse, né, que meu Deus, né, eu obrigada por me preservar disso, cuida sempre da minha família, dos meus filhos quando saírem de casa, né? Quando a gente é mãe, os filhos saem, a gente benze na saída, a gente ora, e quando a gente sabe que eles estão de volta, a gente fica muito tranquila, né? É coisa assim que você sabe muito bem o que eu tô falando. Então, momentos assim, agradeci a Deus por depois de ter seguido viagem, ter voltado com Deus, voltado em paz, e ao mesmo tempo me consternou essa possibilidade de imaginar o que estariam passando aquelas famílias. Com certeza. Ficou ótima a tua colocação mais uma vez. Eu também estava lá aguardando e a gente fica nessa ansiedade, tipo, nossa, que droga, que demora, eles estão arrumando essa BR faz 500 anos. É tudo que passa na cabeça da gente enquanto a gente não sabe o que está acontecendo. Quando eu passei pelo acidente, que eu vi o carro já tinha sido tirado e colocado em cima do guincho, e que eu olhei assim que era impossível não ter tido vítimas, né? Eu não sabia se tinha, se não tinha, eu só via as ambulâncias passando, mas aí a ambulância passando num trânsito parado, eu entendi que a ambulância tinha que passar mesmo, eu não conseguia cogitar que era um acidente logo adiante. E a sensação é justamente essa da Denise, de dizer assim, muito obrigada, meu Deus, que eu fiquei 4, 5 horas parada no trânsito, mas eu vou chegar na minha casa, eu vou chegar, vou ver meus filhos. Então, assim, eu passei por aquela situação ali também com esse pesar de saber, né, que vidas tinham sido fatais ali, né, e que eu estava conseguindo, graças a Deus, né, e pedindo perdão a Deus, porque às vezes a gente não sabe o que tem lá adiante, né, e a gente acaba brigando, né, sem saber o que está lá na frente, o que está nos prevenindo, né, que nem às vezes a gente sai, puxa, esqueci minha carteira, puxa, vou ter que voltar lá em casa, não sei o quê. Sabe-se lá o que não está impedindo, né, que sabedoria, e aí entra a conexão com o sagrado, a conexão com esse ser, com esse anjo, com esse protetor, que muitas vezes nos livra de um acidente, de um assalto, né, de uma coisa que a gente não está vendo, porque a gente não tem condições de ver o amanhã, mas agradecer e confiar que tudo está certo. Então, esqueceu uma bolsa, esqueceu alguma coisa, teve que voltar, atrasou, confia. Confia que tudo está certo, nenhuma folha cai, sem que a infinita sabedoria esteja sabendo, esteja ciente disso. Faz sentido isso para ti, Denise? Muito. Eu tenho um filme que eu assisti há um tempo atrás, um filme antigo já, não tão antigo, mas é o curioso caso de Benjamin Butler, não sei pronunciar, mas tem uma cena em que a protagonista do filme, ela ia sair para um compromisso e ela voltou porque ela tinha esquecido a bolsa ou o casaco, uma coisa assim. E nesse voltar, ela foi atropelada. E nesse atropelamento, ela era bailarina, ela ficou impedida de seguir essa carreira, né? Então o narrador no filme fala essa questão, né? E se ela não tivesse voltado, né? E se o táxi tivesse atrasado um pouquinho? Então várias coisas que o tempo, né,
aconteceu para que aquilo tivesse acontecido na vida dela. Seria inevitável mesmo, né? Então são coisas assim que a gente precisa às vezes pensar, saber interpretar esses sinais que a gente vem falando desde o início. E essa crença, seja chame de anjo da guarda, chame de intuição, de sexto sentido, cada um dá o nome que quiser, nós temos que atentar mais a isso, porque muitas vezes são forças que estão ali interagindo conosco, mas a gente está tão imbuído em outras coisas, ou com tanta pressa, ou tão negativo, ou tão que a gente não está conseguindo interpretar isso. Inclusive, Denise, as pessoas às vezes elas, por não estarem conectadas com essa força maior, elas pensam que elas fizeram as coisas e às vezes entram num conflito quando as coisas não dão certo. Então, eu me formei terapeuta. Eu me formei terapeuta, não. Todo o universo conspirou para que eu tivesse a minha formação. A Denise se formou professora, todo o universo conspirou para que ela se formasse professora. Então a gente pensa que a gente fez as coisas, quando na verdade a gente não fez de fato. A gente quis e toda uma força maior, uma conexão maior fez com que a gente chegasse ao nosso objetivo. Então ter essa consciência é fundamental e eu acho que fecha o nosso programa de hoje com chave de ouro. A conexão maior é com esse ser infinito, seja lá o nome que a gente queira dar. Porque até essa conexão com pessoas que de alguma forma nos fazem bem, porque as pessoas foram tocadas também, tem toda uma engrenagem por trás disso. Então, só que essa engrenagem, como toda engrenagem, precisa ser cuidada, precisa ser lubrificada, precisa ser zelada, né? Não pode ficar assim à deriva, nada à deriva funciona legal. Então a gente pensou hoje em poder trazer essa reflexão para vocês e que vocês tenham essa disponibilidade no seu dia, um minutinho lá que seja, para se conectar consigo mesmos, né? Com essa força que mantém a gente em pé, que é o espiritual, porque se nós estivermos bem conosco mesmo, né? Com a natureza, com essa supremacia toda que nos protege, a gente vai com certeza retribuir isso com as plantas, com os animais, com as pessoas, com o espelho. E é assim que funciona. Isso é uma energia que circula, não pode ficar parada. E a nossa gratidão a quem está nos assistindo e que estejam sempre com a gente, que a gente está muito feliz de ter vocês aí do outro lado. Um grande beijo e até o nosso próximo programa Mulheres.